Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje nós vamos animar aquela atividade que nós começamos, da atividade que nós fazemos com a nossa família. Só para reforçar, como eu falei pra vocês, eu moro com meu namorado, mas pra não precisar expor ele no vídeo, eu fiz como se fosse só eu lavando a louça com os meus gatinhos. Esse lavar louça foi uma sugestão da Joyce, eu vou repetir isso na gravação de tela, porque eu realmente achei que foi uma colaboração interessante, né? Porque ela teve um olhar sobre a rotina e não só sobre as atividades que a gente faz com a família. Claro, se vocês quiserem, vocês podem colocar coisas da rotina de vocês com a família. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina de passear com o cachorro, a gente coloca máscara, tudo bonitinho, a gente sempre passeia junto, eu, minha mãe. Ou, por exemplo, você assistindo Netflix ou fazendo maratona no YouTube com seu irmão, com a sua irmã. Isso fez parte da nossa rotina, entendeu? Então eu acho que é interessante que a gente tenha esse olhar diferente dessas atividades, porque como eu falei nas rodas de conversa, é só um jeito de levar essa quarentena de uma maneira mais leve, ok? Então hoje é a segunda e última parte, como eu falei, sou eu lavando louça com os meus gatinhos. Eu espero que vocês gostem. Terminou essa atividade, lembrem-se, entregar via WhatsApp com o seu nome, sempre em formato de vídeo MP4, ok? Bem-vindos a mais uma gravação de tela. Como vocês podem ver aqui, como essa é a nossa parte 2 e finalização da arte, das atividades que nós fizemos em casa, ele já está aberto. O nosso arquivo está lá salvo na pasta Meus Designs. Então, vamos recapitular aqui, né? No vídeo anterior, eu peguei e fiz a porta, o filtro e a pia. E já deixei o espaço separado para o que vai ser a janela. Bem, levando em consideração a experiência que nós tivemos fazendo a releitura do quadro Pescadores e fazendo a releitura do quadro Casal com o Pombo, na hora de procurar uma calça, foi bem mais prático do que tentar fazer a calça com o retângulo. Então, para tentar achar mais elementos animados, o que vocês vão fazer? Na hora de fazer o corpo de vocês, tentem pesquisar também a possibilidade de pegar esse corpo, entre aspas, pronto. Ou seja, pesquisar a calça, a camiseta e aí procurar elementos que sejam próximos e parecidos com a sua ideia original. Ou seja, com a ideia que você teve de fazer a sua posição do corpo. Por exemplo, eu pensei na minha posição de uma forma, ou seja, eu estou com a perninha ali encostada, né, como se eu estivesse com o pé no meu outro tornozelo. E aí, pesquisando a palavra calça, eu consegui achar essa calça que a perninha também tá meio dobrada. Ou seja, foi uma vantagem e também foi uma vantagem por o arquivo ficar leve, porque assim você não precisa encher com vários retângulos para poder mostrar, né, que você conseguiu montar esse corpo. Às vezes, nesses casos onde a gente vai ter muita animação, é melhor priorizar um arquivo leve da seguinte maneira: você vai lá e substitui o que seriam 3 peças de retângulo por uma única peça, que é a peça de roupa, ok? Então, continuando, né, dando sequência aqui às nossas ações. Fiz a parte da calça, coloquei uma calça que eu achei legal, eu adicionei uma camiseta. Para minha sorte, essa camiseta deixa ser editada, ou seja, ele deixa trocar de cor. E aí vai começar uma nova saga que é para procurar o braço. Braços e pernas completas
são sempre uma situação onde a gente tem que pensar bem como nós vamos montar. Então o que eu pensei? Eu achei essa mão e eu consegui inverter ela. Então imaginei o seguinte: se eu duplicar essa mão, eu vou conseguir colocar ela na cor que eu preciso. E depois eu só adiciono mais um retângulo. Então meu arquivo vai continuar leve. E vocês vão ver que também vai funcionar. Ao final, eu decido que a cabeça também é melhor se for colocada como um sticker. Então, basicamente, para fazer o corpo, eu usei um sticker da calça, um sticker da camiseta, 2 stickers para fazer as mãos, 2 pedaços de braço e um para a cabeça. Então, não é um arquivo que vai ficar como um todo super pesado aí no seu celular, ok? Isso pensando nesse cenário onde tem uma pessoa com o corpo praticamente todo aparecendo. Você pode tentar fazer do tronco para cima, ou você só deitado, e você pode fazer coberto. Enfim, isso vai depender bastante do desenho original que você fez. Então, relembra o processo. Faz o desenho no caderno primeiro, respeita aí o seu processo criativo, a sua parte do seu rascunho, e depois passa para o Canva. Passou para o Canva, você vai começar a cobrir com os objetos de formas básicas, por isso que o cenário tem que ser bastante geométrico, e depois você procura stickers para poder fazer esse preenchimento de corpo e de elementos que existem no cenário, ok? Como por exemplo ali a minha torneira e assim por diante. Agora que eu arranjei essa solução para o corpo, eu só vou precisar adicionar esse mesmo retângulo que a gente usou de braço ao longo do semestre. Então esse retângulo com as laterais arredondadas realmente ajudou bastante aí no nosso processo de montar o corpinho com a anatomia o mais certo possível. Se você ainda tiver algum tipo de dúvida ou algum tipo de dificuldade em relação à anatomia, vocês podem voltar em uma revisão, a última revisão que foi feita, sem ser de perspectiva. Antes dessa foi feita a revisão de anatomia, então é interessante que vocês deem uma olhada, porque lá eu estou explicando com o próprio Canva, com os blocos, como montar o corpo de posições diferentes, de formas diferentes e tamanhos diferentes, ok? Na sequência, vamos continuar. Aqui eu vou fazer o outro bracinho, né, desse meu autorretrato na quarentena, tentando manter o mais fiel que você conseguir, ou seja, com as características mais próximas que você conseguir elaborar aqui no seu desenho do Canva, ok? Como vocês podem ver, tem uma animaçãozinha de brilho saindo ali do café. Na primeira parte do vídeo eu expliquei que é um momento que geralmente eu já deixo o café passando mesmo, então por isso que tá com essa animação, ok? No caso de vocês podem colocar plantinhas se movendo, ou vocês podem colocar aquele gifzinho de música. Tudo depende de qual vai ser a sua atividade. Então, quais são as dicas que eu vou dar para vocês? Se a sua atividade com a sua família foi algo como jogar videogame juntos, vocês podem fazer a tela da televisão com animação. Se a sua atividade com a sua família foi jantar juntos, vocês fazem algum jantar interessante algum dia da semana, o que você pode fazer? Nos pratos, fazer a animaçãozinha de fumaça saindo, para parecer que aquele prato está quente ou algo do tipo. Então, é uma questão de adaptar a sua ideia original com os stickers que você tem aí possíveis, ok? Conselho, dica número 2. Na hora que vocês forem pesquisar e vocês não acharem nenhum resultado, nenhuma palavra que se encaixe, o conselho que eu tenho para dar para vocês é: você pode colocar em inglês, que às vezes pode ser que o Canva traga outras referências, ok? Porque aí o algoritmo daquele sticker, por alguma razão, vai estar em inglês. Então, por exemplo, não estou achando roupas em português. Eu coloco lá roupas, não estão vindo coisas legais. Você pode colocar clothes e assim por diante. A outra dica é que você procure por sinônimos. Então, por exemplo, eu estava procurando uma cabeça e não estava ficando legal as cabeças que estavam aparecendo. Eu decidi colocar rosto, porque é o que eu estava procurando, alguma coisa com expressão
de rosto, né? E aí, ao invés de pesquisar rosto, eu coloquei cabeça, sendo que o segundo trouxe mais resultados. Então, o que isso quer dizer para vocês? Às vezes você não acha algo porque a palavra que você está usando não faz sentido. Por isso a dica, ou você pesquisa em inglês essa mesma palavra, ou você pode pegar e usar um outro sinônimo, ok? Para finalizar aqui a minha animação, pelo menos no que se diz respeito à parte do meu corpo, coloquei a cabeça, tô ajustando os braços, eu vou colocar um prato e depois vou colocar uma esponja. Como eu falei, a ideia dessa arte é que vocês expressem, né, nessa animação uma situação de rotina, uma situação de dia a dia, com elementos animados, para que isso se torne uma memória que vocês têm sobre alguma coisa específica que você e sua família fizeram aí na quarentena, ok? Lembrando que qualquer dúvida é só vocês deixarem nos comentários, me mandarem em áudio via WhatsApp ou perguntarem direto na roda de conversa mesmo, que não tem nenhum problema, ok? Como eu falei, aqui a gente já tá bem perto de acabar e aí, como a gente já montou todos os elementos que são maiores e mais complexos, dessa parte do vídeo em diante, tudo que vocês estão assistindo está 2 vezes mais rápido do que foi o tempo que levou para ser executado, ok? Então esse finalzinho do vídeo eu só vou adicionar alguns elementos que tornam o meu cenário mais interessante, que é o que eu falo para vocês, que é o que dá detalhes, né, faz com que as pessoas prestem bastante atenção. Então eu vou adicionar bolhas aqui nessa parte onde eu estou lavando a louça, vou adicionar alguns brilhinhos também, né, nesse processo todo, para poder parecer que está tudo limpo. Enfim, aqueles clássicos igual a gente vê em desenhos animados, né, que aparecem ou bolhas ou estrelinhas para dizer que está tudo bem limpinho. Por quê? Porque já que essa é uma cena lavando louça, a gente tem que procurar elementos que façam sentido com ela e que façam sentido com a mensagem que eu quero passar. Então, sim, sou eu só lavando louça e esse foi um momento, uma coisa que aconteceu rotineiramente na minha quarentena. No caso de vocês, vocês podem pensar, como falei, em coisas que aconteceram na vida de vocês. Isso é só um exemplo. Para finalizar, aqui eu vou ajustar a minha janela e o meu plano de fundo. Então, o fundo ainda estava aparecendo o desenho do meu caderno. Eu coloquei aqui uma parede, tá bem fiel à cor que tem a parede mesmo, daqui da pia. E aqui agora eu só vou ajustar a altura e posição de alguns elementos para que eles voltem a fazer sentido, né? Então, por exemplo, ajustar o tamanho da torneira, colocar ele alinhadinho ali com o lado do detergente, essas coisas. Então, basicamente, é mais a parte de arrumar. Finalizando essa etapa, eu vou colocar aqui alguns stickers de animação de música ali perto da porta, né? Então isso complementa a história, ou seja, além dessa personagem, né? Vamos imaginar assim, uma pessoa que não me conhece vai ver essa animação, ela vai pensar o quê? Que é uma pessoa que no momento que ela está lavando louça, ela está aproveitando para ouvir uma música ou curtir ali com seus gatinhos. Então, isso também é uma coisa legal das animações que a gente vem fazendo. Todas as animações que a gente fez até aqui, elas contam uma história por si só. Elas contam uma história sozinho. Mesmo se a pessoa não fizer ideia que aquilo é uma releitura do de Cavalcante, aquela animação que a gente fez, ela vai contar uma história e a pessoa consegue imaginar alguma coisa diferente. Pra minha sorte, o sticker de gatinho podia trocar de cor. Então eu coloquei das cores que os gatos têm aqui em casa e vou colocar eles ali no cantinho. Como eu falei, como se eles estivessem miando enquanto eu lavo a louça. No caso de vocês, se vocês tiverem animais, vocês podem pesquisar esse bicho e se ele tiver como trocar a cor, troquem a cor desse bichinho para ele ficar mais fiel possível à sua casa. E aí fica a curiosidade, né? Quem de vocês tem bichinho e que bichinhos vocês têm? Vocês têm gato, cachorro? Vocês geralmente, né, têm cachorrinhos, então vocês podem procurar um sticker de algum deles latindo, só para complementar e finalizar a nossa cena. Aqui eu vou aproveitar e colocar pássaros do lado de fora. Minha rua é uma rua com muitos pássaros, talvez vocês já tenham até escutado em vídeo, porque eles acabam ficando de fundo.
E aí, como o passarinho não estava aparecendo com animação, eu usei a própria ferramenta Animar do Canva, colocando para o passarinho surgir. E eu vou aproveitar essa própria ferramenta de animação do Canva, né? Ou seja, nativa do Canva e não sticker animado, para poder colocar também nos gatinhos, ok? Aqui eu só vou trocar a cor da borboleta, adicionei, porque aqui também aparecem geralmente borboletas ou mariposas, né? Próximas daqui, então eu só troquei a cor. E agora é só ajustar o tamanho dos elementos, né, que estavam muito grandes em proporção ao tamanho da minha mão. E finalizar adicionando os brilhinhos. Assim que você finalizar essa atividade, me envie via WhatsApp com o seu nome para me contar qual é a sua história de rotina. Como eu falei, no caso de vocês, uma rotina aí com a família, ok?